Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Existe um tipo de experiência humana que foge dos limites do normal, atravessa o visível, desafia explicações e empurra a mente para zonas onde razão e mistério disputam terreno. Sempre chamou a atenção quando alguém, em plena modernidade, parece tocar algo que lembra os antigos alquimistas, gente que tentava transformar matéria bruta em brilho, sombra em consciência, corpo em energia. É nessa fronteira nebulosa, meio ancestral, meio contemporânea, que jogos extremos do espírito se desdobra. O livro é o encontro entre a curiosidade acadêmica de Muniz Sodré e a vida extraordinária de Thomas Green Morton, um sensitivo brasileiro que cresceu entre fenômenos incomuns, feitos tão impressionantes que ecoam tanto nas tradições orientais quanto no imaginário alquímico ocidental. A narrativa começa como um convite, e se existirem estados de consciência capazes de romper o que a ciência chama de limite? E se, por trás dessa realidade sólida, existirem camadas mais sutis onde energia, intenção e símbolo moldam o mundo? Com esse pensamento provocador, a história desliza para dentro do corpo do livro. Muniz Sodré abre a obra com uma imagem poderosa: a alquimia medieval. Não como truque para fabricar metais preciosos, mas como metáfora da própria consciência humana em processo de purificação, ruptura e iluminação. A famosa grande obra, O Ciclo de Nigredo, Albedo, Rubedo, aparece como um espelho dos estados internos. Dentro desse pano de fundo simbólico, surge Thomas Green Morton. Nascido no Rio e criado em Pouso Alegre, ele era o garoto que, desde os 12 anos, testemunhava acontecimentos fora do usual. Nada de rituais secretos ou templos escondidos, ele simplesmente vivia em um cotidiano onde coisas aconteciam. Lâmpadas acendiam sem toque, objetos se deslocavam, metais mudavam diante de seus olhos. Sodré mergulha nisso com cuidado metódico. Ele analisa relatos, observa em campo, investiga como um antropólogo da consciência. E percebe que esses acontecimentos não são meros episódios isolados, mas expressões de algo mais profundo, um tipo de consciência ampliada, algo que dialoga tanto com o tantrismo indiano quanto com o imaginário brasileiro de curandeiros, rituais e estados alterados. A questão central fica no ar. O que acontece quando o humano toca o limiar do extraordinário? E mais, o que isso revela sobre nós mesmos? A narrativa então abre o capítulo filosófico do livro. Sodré questiona o próprio limite da ciência tradicional, aquela que exclui tudo que não se encaixa no previsível. Ele rastreia o colapso da racionalidade clássica e o ressurgimento do interesse por práticas místicas no século XX. Mostra como o excesso de tecnicidade apagou a diferença, o indeterminado, o simbólico, o inconsciente. É aí que entra o conceito de supraconsciência, ou consciência transpessoal, estados onde o sujeito ultrapassa as fronteiras do ego, do tempo e do espaço, entrando em fusão com o meio. Este estado aparece em tradições orientais, mas também em relatos brasileiros, africanos, xamânicos, sempre envolvendo alguém que, por vias incomuns, acessa forças que a cultura tenta domesticar. Thomas Morton, nesse ponto, vira um estudo de caso vivo. Sodré analisa fenômenos atribuídos a ele: manipulação de metais, materialização de objetos, mudanças em estruturas, eventos cinéticos sem causa aparente. Tudo isso ao mesmo tempo em que observa como esses feitos dialogam com o arquétipo do Siddha, a figura oriental que manifesta energia em níveis pouco usuais. O livro não tenta provar nada. Muniz Sodré não faz sensacionalismo. Ele trata o tema como um campo simbólico, fenomenológico, cultural e espiritual. É aí que o dilema aparece. Até onde vai o fato, e onde começa o símbolo? Morton é visto como ponte, entre ciência e mito, entre corpo e energia, entre técnica e mistério. A parte final do livro é quase meditativa. Sodré aponta que talvez a função desses fenômenos não seja a de impressionar, mas a de lembrar que a realidade é maior do que o que a mente mapeia. Não importa se o extraordinário é literal ou simbólico, ele cumpre a função de fissura no pensamento rígido. O extraordinário, segundo Sodré, reabre a pergunta que a modernidade tentou silenciar: o que é consciência? Para ele, fenômenos assim revelam que ainda existe enigma.
Ainda existe diferença. Ainda existe aquilo que escapa ao controle da técnica. E, nesse sentido, o livro termina como uma provocação amorosa ao leitor. Todo ser humano vive, em alguma medida, seus próprios jogos extremos do espírito. Na dúvida, na intuição, no arrepio, no sonho, na sensação de que existe algo mais. O extraordinário, no fim, não é sobre Morton. É sobre nós. Jogos extremos do espírito nos lembra que a consciência humana é maior do que qualquer moldura histórica. Ela pulsa, se expande, se contradiz. O extraordinário não é apenas espetáculo, é convite. Um chamado discreto para olharmos para aquilo que ainda não sabemos nomear, mas sentimos. E, quando um livro abre esse tipo de fresta, a gente percebe que pensar é, no fundo, uma forma silenciosa de tocar o mistério. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. O seu apoio nos instiga a continuar destilando. Boa leitura!